Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe. Hoje é quarta-feira da primeira semana do Advento. É uma forma diferente, bíblica, espiritual de contar os dias. Que dia é hoje? Hoje é a quarta-feira da primeira semana do Advento. No calendário civil, hoje é o dia 1º de dezembro de 2021, adentramos no último mês do ano civil. Que o Senhor te abençoe, que seja um dezembro cheio de luz, um dezembro de graça, um dezembro cheio do Espírito Santo. Que você possa ter muita experiência com Deus. O retiro do Advento, liturgia da palavra, o evangelho do dia, nós estamos no retiro do Advento. Advento nos prepara para o Jesus que vem, para o Jesus que veio e para o Jesus que virá. Anunciamos que Jesus nasceu em Belém. Anunciamos que Jesus voltará para buscar a igreja. Anunciamos que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Logo, ele é aquele que veio, que virá e que vem todos os dias. Esse tempo do Advento, chamado Advento do Natal, não é? Esse tempo do Advento é um tempo de silêncio, de abstinência, de jejum e de vigília. Gostaria muito que você tirasse um dia na semana ou 2 dias na semana para, no nome de Jesus, ficar em jejum, ficar em vigília. Quem sabe vou acordar todos os dias, um dia na semana, 3 horas da manhã para orar. É um tempo de preparação, não é um tempo de correria, não é? É um tempo de paz, de oração. Hoje é quarta-feira da primeira semana do Advento. Seja um tempo especial na tua vida. Você está no retiro do Advento. É o evangelho do dia. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu. E agora pela graça, Pai, de viver mais um dia nas tuas mãos. Mãos misericordiosas, mãos abençoadas. Deus, continue conosco. Ajuda-nos a fazer tua vontade e viver o teu evangelho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Gabriela, Renata Roque, Dona Nini, Tereza Pereira, Jane, Pastora Deise, Nancy, Angelita. Que beleza, hein? Deus abençoe vocês rica abundantemente. Pastor Zé Mauro, que alegria estarmos juntos nessa manhã. Querida Ione, Pastor Darcy Faustino, Guidalva, Regine Carlos, Suzy e Fausto, a irmã e irmão que estão nos acompanhando. Sejam abençoados em nome de Jesus, querida Nathalie. Bênção de Deus. Amém. Paulo César Muniz Hermes, Tiago Rios, Adriana Barros. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, Diná. Vamos então ler o evangelho de hoje, Mateus 14, 15, Mateus 15, 29 a 37. Mateus 14. Mateus 15, 29 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam.
e glorificava o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixinhos, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho que é santo e especial, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, cada dia do Advento nós temos destacado uma palavra. Lembrando do evangelho de segunda, quando aquele centurião diz para Jesus: basta uma palavra e meu servo será salvo, será curado. A palavra salvo e curado no grego é a mesma palavra sozo. Irmãos e irmãs, a palavra de hoje é compaixão. Jesus se movia por compaixão. Ele curava as pessoas movido por compaixão. Lendo a biografia do Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, um homem inglês de origem metodista do Exército da Salvação, quando ele ia orar pelas pessoas doentes, enfermos, ele olhava as pessoas, primeiro ele sentia compaixão, dor pelo sofrimento, compaixão, a paixão junta, a dor que o outro está sentindo. E ele chorava em ver as pessoas enfermas, e depois ele ministrava a cura. Jesus se movia por compaixão, né? Tem pessoas que ministram cura como se fosse um mágico, um circo, um show da fé, né? Ele não, Jesus ministrava por compaixão. O que move o Natal é a compaixão do Pai. O que move as curas divinas é a compaixão de Jesus. Tudo que Jesus fazia pelas pessoas, fazia motivado por compaixão. Eu tenho pensado muito nisso, irmãos. A gente, no domingo, tem dado mais de 1 ano e 7 meses almoço, todo domingo. Um frango, uma linguiça de pernil, todo domingo, né? E é importante, de vez em quando eu consigo sair cumprimentando as pessoas até o finalzinho da fila e voltando. O pastor Zé Mauro ora, mas eu preciso olhar mais o rosto dessas pessoas, os olhos dessas pessoas. Mesmo compartilhando o Evangelho, antes do Evangelho, antes da oração, antes do prato de comida, eu preciso olhar essas pessoas nos olhos e sentir compaixão, amor pelas pessoas que muitas vezes são sem Jesus, viciadas em drogas, sem lugar para morar, sem ter uma base cristã sólida, sem ter uma igreja, sem ter a graça da ceia do Senhor e da pregação da palavra. Amados, eu só consigo levar pessoas para a igreja se eu tiver compaixão. Eu tenho que fazer um voto com Deus. Senhor, todo dia que eu vou ao culto, eu vou convidar alguém por compaixão. Não é? Não para desencargo de consciência, não para números, né, marido?
não para conseguir um passeio, né? Mas eu vou convidar pessoas por compaixão. Né? Muitas vezes falta da nossa parte compaixão, irmãos. Sobra crítica, criticamos a sociedade, criticamos pessoas assim, assadas. Temos que ter compaixão pelo homem, compaixão pela mulher, né? Compaixão pela criança, compaixão pelo idoso, compaixão pelo homossexual, compaixão por todas as pessoas, né? Ao invés de a gente ter discriminação, a gente teria que ter compaixão. Muitas vezes falta isso na gente, né? Falta isso na minha vida, né? Sou uma pessoa de pouca compaixão. E a palavra de hoje fala sobre compaixão. Você ter compaixão pelas pessoas. Não é? Eu tenho que ter compaixão pelas pessoas que estão no mundo. Mas eu também tenho que ter compaixão pelas pessoas que estão dentro da igreja. Muitas vezes a pessoa ela se expressa de forma grossa, agressiva, porque ela está sofrendo. Não é? Ela está represando alguma coisa no coração dela. Se eu conseguir me mover por compaixão, eu vou ter mais condição de viver e de amar. Se eu olhar as pessoas como o mundo as olha, porque o mundo olha as pessoas como produto. Existe uma regra, que essa é a regra, essa é a verdade, Marisa. Toda vez que uma empresa te dá um produto de graça, é sinal que você é o produto. Baixa esse aplicativo de graça. Aí você vai baixar o aplicativo e o aplicativo vai vir várias propagandas, né? Porque ele está vendendo você para aquelas empresas que fornecem a propaganda, mãe. Você é o produto. Então você baixa o aplicativo, pelo aplicativo vai vir propaganda de uma televisão, propaganda de um carro, propaganda de um liquidificador, propaganda de um ferro elétrico, né? E ele está vendendo você, o seu login, né, para as empresas. Toda vez que você aperta ali, aquela empresa ganha um dinheirinho, né? Então, todas as vezes que você tem alguma coisa de graça, é sinal que você é o produto. Assim que o mundo vê você, né? Fala comigo, há interesse comercial naquele grupo de pessoas viciadas em crack? Não há. Só há interesse comercial para o traficante que vende o crack. Para mais ninguém. São pessoas invisíveis da sociedade. Não é? Assim também existem profissionais que são invisíveis. Teve um psicólogo que ele se disfarçou de gari, uma menina. Se disfarçou de gari, mãe. Com autorização do município, botou a roupa, se envolveu com os garis, tal. E ela escreveu o que é ser uma pessoa invisível para a sociedade. Você não olha nos olhos do gari, você não vê se a pele dele está bonita ou se está feia, não é? São pessoas invisíveis. Agora, se vier um rapaz bem vestido, uma moça bem vestida, as pessoas olham, não é? Eu lembro que eu estava lá morando em Vila Isabel e a gente fazia um processional para a igreja, né? Estava lá na minha casa, andando, e tinha um gari. Eu quis parar com ele, estava lá varrendo a rua, varredor de rua, mãe. Parei com ele, ele falou: "Oh, glória a Deus, pastor, eu sou diácono da igreja presbiteriana." E a gente falou do amor de Cristo, um rapaz com um sorriso lindo. Olha que coisa maravilhosa, né? Amado, o evangelho de hoje fala de compaixão. O que falta na nossa vida, o que precisa ser aumentado na nossa vida. Compaixão pela igreja, irmãos. Sabia disso? Sabia, Marisa, que a compaixão pela igreja tem diminuído? A pessoa tem visto a igreja do Senhor como qualquer coisa. As pessoas que trabalham na igreja do Senhor como qualquer coisa. Eu vou à igreja quando quero, quando posso. Como se fosse
um cinema. Eu vou assistir o filme que eu quero. Não há compaixão pelas coisas de Deus, nem pelas pessoas. Não há compaixão. É aquele grande ativista social que cuida das causas daquelas pessoas que não têm saneamento básico e chega em casa e espanca a esposa. Você não há compaixão. Então o evangelho de hoje, nesse tempo do advento, é compaixão. E aí o evangelho diz assim: saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Foi para junto do mar da Galileia, subiu o monte, ficou sentadinho no monte. Quando você vai no mar da Galileia é muito legal, porque o mar da Galileia é um local precipitado, é um precipício, é um lugar fundo. Fica mais de 250 metros abaixo do nível do mar. O lugar mais precipitado da face da terra é o Mar Morto. O Mar da Galileia perde pouco. Mar Morto 400 e pouco, Mar da Galileia 200 e pouco. Então, quando você está no Mar da Galileia, para onde você olha, você verá monte. Um monte de um lado, um monte do outro, cheio de monte. Os montes de Golã, só aqueles que ficam para o lado da Síria, assim. Então você vê o Mar da Galileia cercado de monte. Jesus vai a um desses montes e se assenta. O 30. E vieram a ele muitas multidões. Não é uma multidão não, mãe. Muitas multidões, trazendo consigo coxos. A palavra coxo aqui no grego é a pessoa que tem uma deficiência em qualquer membro do corpo, seja nos pés ou nas mãos. A gente sempre pensa que o coxo é aquele que não anda, No grego aqui, o coxo é aquele que sofre de uma enfermidade num dos membros do seu corpo. É aleijado, nasceu assim ou sofreu um acidente, não é? Coxos, cegos, aleijados, mudos. Uma outra palavra legal, mãe. Essa palavra mudo no grego pode ser mudo ou surdo. Legal, né? Mudo e muitos outros. E os deixavam junto aos pés de Jesus. E ele os curou. Então, quando o evangelho diz que vieram a ele e deixaram junto aos pés de Jesus, você percebe que a compaixão de Jesus o fazia acessível às pessoas. Jesus não andava com segurança. Jesus não tinha momentos de atuação. Ele não andava com segurança, Ele não fazia isso. Jesus era acessível. Jesus era acessível. Eu lembro quando foi um líder religioso evangélico em Ji-Paraná, e ele ficou no hotel. Quando ele passava pelo corredor, uma senhora que varria lá quis falar: oi, pastor. Ele levantou a mão assim e foi embora. Os seguranças ficaram atrás para ninguém o aborrecer. É verdade que Jesus gostava também de ter momentos de silêncio nos montes orando. Agora ele era acessível às pessoas. Jesus não andava com segurança. Jesus não tinha problema com pessoas. Ele se assenta, as pessoas sabem que Jesus tem cura, o dom da cura, e eles trazem todos os tipos de doença. Imagina, mãe, coisa linda. Jesus indo no hospital do câncer. Jesus indo no Salgado Filho, mãe. As pessoas fazendo aquela fila, todo mundo, até os médicos iam lá curar. Opa, estou com pressão alta, estou com depressão. E a médica, todo mundo, diretor do hospital. Jesus curava todos. Ele tinha uma unção que ninguém teve. Todos eram curados. Mas essas duas palavras são muito fortes. Sublinha aí. Vieram a ele. Ele permitia por compaixão.
os deixaram junto aos pés de Jesus. Eu fico imaginando Jesus sentado, mãe, aí colocaram uma pessoa cega assim, um coxo aqui, um aleijado, um com a mão entrevada, um corcunda, outro cego, deixaram tudo ali aos pés de Jesus, não é? E a compaixão de Jesus curou todos. Amados irmãos e irmãs, coisa linda. Eu quero ver se uma quinta-feira eu prego esse texto. Deixar aos pés de Jesus a tua família. Deixar, e é verdade, a maioria dessas pessoas aqui eram deixadas aos pés de Jesus pela própria família. Era mãe com uma filha enferma, não é? Era o pai que descobriu que o garotinho começou a desenvolver lepra. Antes de afastá-lo da sociedade, eles deixavam aos pés de Jesus. Amado, a melhor coisa que a gente pode fazer é deixar nossa família aos pés de Jesus. Ah, está acontecendo isso com meu filho, desenvolveu a doença assim. Deixa aos pés de Jesus. Jesus é misericordioso. Jesus se move por compaixão. Jesus não se move por dinheiro, por poder, por política, por ganância. Jesus se move por compaixão, querido. É assim que as nossas igrejas precisam se mover. É assim que eu preciso me mover. Eu quero batizar muitas pessoas em 2022 por compaixão pelas pessoas, não por um número estatístico, não é? Por compaixão. Eu quero que a nossa igreja, Maria, tenha no domingo 4 cultos, porque vai ter muitas pessoas na igreja por compaixão. Se não for por compaixão, a gente sai do trilho do evangelho, entendeu? A gente vai entrar no trilho dos tipos de futebol, não é? Que é torcida, que é competição. Olha, lá já tem a igreja batista e a igreja assembleia. Vamos ter que colocar metodista lá. Isso não é compaixão, isso é competição. Diferente seria, os batistas estão trabalhando lá, os assembleianos, vamos lá colocar uma igreja para ajudá-los a trabalhar, a abençoar famílias, não é? Nós precisamos nos mover, Leia, por compaixão, não é? Por compaixão. Pastor Orlando, Bárbara, irmãos e irmãs, e a Bíblia diz assim, e ele os curou. Então Jesus curava as pessoas, Denise Vieira, por compaixão, não é? Tá vendo, Evanil? E a Bíblia diz assim, o povo ficou maravilhado. Maravilhado com o quê? Ao ver, Alice, que os mudos falavam, os aleijados recuperavam saúde, os coxos andavam, os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. É muito lindo isso, irmãos e irmãs, não é? Quando eu me movo em compaixão, as pessoas vão glorificar a Deus. Olha, a igreja me abençoou, vou glorificar a Deus. Eu fui batizado, vou glorificar a Deus. Jesus me curou, vou glorificar a Deus. Quando nós exercemos compaixão, as pessoas glorificam o Deus de Israel. Temos que ter compaixão, nos mover por compaixão, levar vidas para a igreja por compaixão. Amado, por que as pessoas não convidam mais pessoas para ir para a igreja? Porque não tem compaixão. Olha o número de pessoas que morrem sem Jesus e que vão para o inferno todos os dias. Pelo menos isso a gente deveria parar e ter compaixão pelas pessoas. Não, cada um tem sua religião.
Amado, é compaixão. Não é religião, é compaixão. E a Bíblia diz assim, olha, então Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Jesus teve compaixão porque eram cegos, coxos, aleijados, mudos. Tá vendo, Marisa? E aqui os coxos eram aqueles que tinham problema do pé também, porque os coxos andavam. Não é? Jesus tinha compaixão deles, mas também Jesus tinha compaixão porque eles já estavam ali há 3 dias acompanhando Jesus e o lanche tinha acabado. Jesus podia falar, vai embora, mas eles iriam com fome. Jesus teve compaixão também daqueles que estavam com a barriga vazia. Não é? Agora anota aí no seu caderninho. Jesus diz, tenho compaixão. No Novo Testamento essa palavra, ela aparece 12 vezes no grego. E no Evangelho de Mateus aparece 5 vezes. 12 vezes em todo o Novo Testamento e 5 vezes no Evangelho de Mateus. Ter compaixão. Uma palavra do grego forte. Paixão, dor, sofrimento. Compaixão, prefixo grego, que significa você sofrer com, sentir a dor do outro, ver o que o outro está vivendo e ter compaixão. Ter compaixão dos pobres e ter compaixão dos ricos. Ter compaixão das pessoas, irmãos. Não se mover pelas aparências, não se mover pelas questões financeiras, não se mover pelo interesse pessoal, mas se mover por compaixão, se mover pela dor daquela pessoa. A palavra do Senhor diz assim, ó, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Eles levaram o lanchinho, Marisa, e o lanchinho foi acabando. Você imagina, a pessoa vai ao culto 1h30. Eles estavam ali com Jesus há 3 dias, mãe, para ouvir e para serem curados. Não é? Eu estava vendo que ontem, Marisa, que todos os shows, inclusive Rock in Rio, todos os shows de 2022, os ingressos acabaram. Pessoas ficaram 5 dias na fila para comprar ingresso. Chegaram a acampar. Não é? Essas pessoas, eles não estavam atrás de um ingresso de show. Eles estavam 3 dias ali para receber uma cura, um milagre que só Jesus podia fazer. Não existia sistema de saúde, não existia remédio que desse visão ao cego, que fizesse o coxo andar, o paralítico se mover. Não é? Mas Jesus é o remédio. Por isso que eles ficaram 3 dias ali diante do Senhor. Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Olha a palavra, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Não quero mandá-los para casa em jejum. Jesus se movia por compaixão. Pastor, eu trabalho no ministério da igreja. O que te move? Nesse Natal, o que está te movendo? O que me move é a luta que eu estou passando. O que me move, amado, é compaixão, querido. Um pai cuidou do filho a vida inteira.
O pai ficou doente e os irmãos tiveram que fazer uma escala para ficar com ele à noite. Quase que vou dizer. Uma filha estava sem emprego. Os irmãos pediram, fique 2 noites com o papai. Né? Ela amaldiçoou. Por que essa pessoa fez isso? Porque não tinha compaixão. Amado, quando nós não temos compaixão, o cansaço, ele é maior do que o normal. Se não tenho compaixão, empurrar a cadeira de roda de alguém fica 10 vezes mais pesado. Se não tenho compaixão, passar a noite inteira com o enfermo fica mais pesado do que perder a noite de sono. Poxa, a pessoa passa a noite inteira no carnaval, passa a noite inteira num show, passa a noite inteira na beira de uma praia, não é? E tantas outras coisas. Mas passar a noite inteira com alguém que está moribundo, falecendo, passa a ser algo muito pesado se a pessoa não tiver compaixão. Quando a pessoa se move com compaixão, tudo é diferente. Estava conversando com uma senhora que o esposo dela ficou enfermo com AVC e ficou na cama mais de 7 anos. E essa pessoa disse assim para mim, Marisa, esses 7 anos foram rápidos? Foram rápidos. Ela disse assim, eu nunca murmurei, nunca reclamei de ficar com meu esposo 7 anos ali enfermo. E foram 7 anos rápidos. Foi uma graça que Deus me deu de ajudar o meu esposo ali morrendo. Amados irmãos e irmãs, tem pessoas que falam, Senhor, cura esse meu esposo para que ele volte à vida e acabe de me dar trabalho. Não me dê mais trabalho. Não é? Amado, compaixão. Nós precisamos de compaixão. Nós nos cansamos, realmente temos limites físicos e psicológicos. Tudo isso é verdade. Mas se a gente se mover por compaixão, o fardo fica um pouquinho mais leve. Não é? A gente precisa de muita compaixão. Compaixão pelas famílias, pelas pessoas. Compaixão pelas pessoas que estão morrendo sem salvação. Não é? Lembra quando nos anos 80 mas apareceu a AIDS? Né? O preconceito que foi, como eles sofriam, não é? A gente precisa muito de compaixão. E aí a Bíblia diz assim, olha, não quero mandá-los para casa de jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram, onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Não é? Olha aí, onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus não está atrás de pão suficiente. Ele quer saber se com um pouquinho que você tem compaixão. Jesus não quer que você seja um super-homem, uma super-mulher, para mudar o mundo inteiro. Não. Ele quer saber que se com um pouquinho que você tem, um pouquinho de tolerância, né? Um pouquinho de paciência, um pouquinho de saúde, você tem compaixão para usar esse pouquinho que você tem. Não, pastor, se eu tivesse mais saúde eu faria isso. Não, Jesus quer saber o seguinte, o que você tem? Pastor, eu só sei fazer isso, pronto. Use o pouquinho que você tem com compaixão. Essa é a palavra do Senhor, querido.
Usar o pouquinho que você tem com compaixão. Esse é o diferencial, amado. Esse é o grande diferencial. Usar o pouquinho que você tem com compaixão. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? E aí, pastor Orlando, a Bíblia diz que vieram a ele muitas multidões. Tão grande como multidão. Quantos pães vocês têm? Onde haverá desse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Tá vendo, amado? É isso que Deus quer. Pastor, eu não tenho muito para ofertar para a igreja. Meu dízimo é pequeno, a minha oferta é pequena. Mas se você ofertar com compaixão pelas necessidades da igreja, se você dizimar com compaixão, pensando na obra missionária que a igreja faz, se você der 1 quilo de café com compaixão, amados irmãos e irmãs, tudo muda. Esse momento, amados irmãos e irmãs, Deus está falando sobre você agir, não de forma sobrenatural, não. Agir com compaixão, com o pouquinho que você tem, com o pouquinho que você sabe, com o teu tempo, agir com compaixão. Não é? Eu sou muito grato a todas as pessoas, todas, que nos ajudaram quando a mãe da Marisa ficou doente. Não é? A mãe da Marisa morava com a gente no Rio e eu nunca fiquei à noite com a mãe da Marisa. Era um local só de mulheres, eles pediam até que o acompanhante fosse mulher, mas eu ficava na igreja, ficava com as crianças, fazia comida para a Marisa poder revezar com a mãe no hospital. E tinha vezes que a Marisa ficava muito cansada, né? E tinha uma irmã, a irmã Raimunda. Eu uma vez pensei, poxa, eu vou ligar para a irmã Raimunda. Eu falei: irmã Raimunda, a mãe da Marisa está no hospital, podia ficar com ela hoje? Ela falou assim: pastor, eu estou cozinhando uma batata. Eu vou desligar aqui o fogo, trocar de roupa e vou ir para o hospital. Não é? Eu vi no rostinho dela compaixão. Não é? Nós não combinamos preço, combinamos nada. Eu apenas solicitei. Não é? E ela nos abençoou. Então é muito bacana isso, irmãos. A gente nos mover por compaixão. Eu como pastor, muitas vezes eu fico cansado. Não é? Eu fico cansado. Mas aí eu fico pensando, o que me move? Não é? A gente não é de ferro, a gente tem que parar, descansar, tudo. Ter compaixão com os nossos próprios limites. Mas o pouquinho que eu vou fazer, os 7 pães de atitudes, mesmo diante de uma multidão desesperada de fome, precisa ser movido por compaixão. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos nos mover por compaixão. Né? E a Bíblia diz assim, olha que coisa, Denise. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E responderam: 7 pães e alguns peixinhos. É a segunda multiplicação de pães. A primeira são 5 pães e 2 peixinhos, né, mãe? A segunda, 7 pães e 2 peixinhos. Na primeira eles recolhem 12 cestos. Na segunda, 7. E a outra diferença, mãe. Na primeira está em território judaico.
israelense. Na segunda está em território gentio, né? Por isso que na primeira o interesse é dos apóstolos, na segunda os interesses é de Jesus, não dos apóstolos. Até por causa do preconceito com os gentios. Né? Mas vamos lá. Eles responderam 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, tendo dado graças. Eu li essa palavra aqui, pastor Orlando, para Marisa no grego. Aqui na minha chave linguística, o Novo Testamento grego, tendo dado graças. Eucaristel. Da palavra Eucaristia. Eucaristia é dar graças. Por isso que já no final do 1º século, a igreja falava assim, vamos fazer Eucaristia? Vamos dar graças? Dar graças era tomar a Santa Ceia, porque a Bíblia diz que Jesus pegou o pão e deu graças. Jesus pegou o pão e Eucaristia. Então eles falavam assim, vamos fazer Eucaristia? Final do 1º século. Por isso, na igreja metodista, nós temos hinos eucarísticos. O Wesley, o irmão do Carlos Wesley, escreveu mais de 70 hinos eucarísticos para a Santa Ceia. Né? Então, a palavra Eucaristia é a palavra do 1º século da história da igreja. Não é muito antiga. Então, a Bíblia no original está assim, ó. E Jesus, tendo mandado esse povo sentar no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo Eucaristia, tendo dado graças, no hebraico seria um beracá, e os partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Né? Jesus deu graças, momento de Eucaristia. Olha aí. Depois Jesus partiu aquele pãozinho e deu aos discípulos, e este distribuíram ao povo. Alguém falou, não, mas Jesus não deu pão, deu parte do pão. Ele não partiu todo, ele partiu só um, que é o símbolo do seu próprio corpo partido por todos. E o 37 diz, todos comeram, sem acepção de pessoas. Tinha pessoas ricas, pessoas pobres, velho, idoso, todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Eram 7 pães. Sobraram 7 cestos. Eram cestos flexíveis de vine, onde eles colocavam peixes e frutas e legumes, mãe, né, que eles fabricavam. 7 cestos cheios. Não é? É assim que Deus faz. Quando eu tenho compaixão e invisto meu tempo, meu dinheiro, meu dízimo, minha oferta nas coisas que são de Deus, eu sou abençoado. Os discípulos perderam 7 pães e ganharam 7 cestos cheios de pães. Então, quando você investe naquilo que agrada a Deus, quando você investe na igreja, quando você investe em missões, quando você investe na obra que é do Senhor, quando você investe na vida de alguém movido por compaixão, isso faz com que, amados irmãos e irmãs, a sua vida seja abençoada e próspera, porque você faz isso por compaixão. Não é? Muito diferente. Ter pena, eu tenho pena. Ter pena, a pessoa fica chorando, no mal-estar, ter rima não faz nada. Ter pena não faz nada. Ter compaixão, você se move. Você pode até falar assim, Darcy, olha que coisa, compaixão é um verbo. Matei todos os professores de português agora, mãe. Não é? No sentido de compaixão é um movimento da tua alma. Oh, Senhor, eu quero nesse advento me mover por compaixão. Não é?
não é por obrigação, não é para marcar cartão, não é entregar o meu dízimo para o meu envelope ter lá o nomezinho dizimista, mas eu quero fazer isso por compaixão. Eu quero, aleluia, me mover por compaixão. Eu quero que nesse advento Deus aumente a compaixão dentro de mim. Eu vou usar a palavra aqui, mãe. Depois da Semana da Arte Moderna, você sabe que as palavras novas são permitidas, né? Neologismo. Um compaixão drômedro. Como seria isso? Algo para medir a compaixão. Não é? Compaixímetro. Compaixímetro. Marisa falou que é o compaixímetro. Né? Como está a compaixão no meu coração? Como está a compaixão no meu coração? Não é? Bem, eu me avaliando, né, eu estou bem longe do ideal, mas muito longe do ideal. Eu preciso ser pastor que se movimenta por compaixão. Eu preciso ouvir as pessoas, visitar as pessoas, pregar, orar, movido por mais compaixão. Não é? O tempero ministerial tem que ser a compaixão. O tempero da minha vida tem que ser a compaixão. Não é? Nada mais. Eu quero ganhar almas, fazer a igreja crescer, estabelecer muitas células, levar muitas pessoas ao batismo. Mas se isso não for movido por compaixão, é movido apenas por estatísticas institucionais. Não é? É o que Paulo diz, Marisa. Eu posso dar minha roupa ao pobre, posso ser queimado vivo. Se não tiver amor, nada disso me servirá. Posso falar a língua dos anjos e dos homens. Se não tiver amor, nada me ajudará, não fará bem nenhum para mim. Qualquer exercício de fé, qualquer exercício de caridade, qualquer exercício de milagre, só me fará bem se for movido por compaixão. Se não for, vai causar um cansaço desgraçado. Não é? Puxa, você fez aquilo maravilhoso, mas se eu não fiz por compaixão, aquilo não foi alegria, aquilo foi peso. Amados irmãos e irmãs, vamos nos mover por compaixão. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu preciso ouvir esse evangelho mais vezes, Pai. Preciso, ó Deus, ouvir, até que o meu coração e a minha mente estejam condicionados na Tua palavra. Senhor, nesse advento, Senhor, que possamos nos mover por compaixão. Deus, compaixão pelas famílias que sofrem, compaixão pela obra da igreja, compaixão pelas pessoas, compaixão pelo bispo, pelos pastores, compaixão por cada irmão e irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus te abençoe. Eu quero agradecer a Deus, né, fazer uma Eucaristia, dar graças, mãe, porque ontem saiu nossa nomeação, né, às 23 horas e 58 minutos, nos últimos minutos do segundo tempo. E pela graça de Deus nós vamos estar aqui 2022 e 2023.
2023. Mais 2 anos para que eu consiga trabalhar com compaixão. Amém? Estou muito feliz, eu e Marisa, Lídia, Estevão, muito feliz em poder continuar, né, trabalhando aqui com os irmãos e irmãs em Vila Isabel, podendo receber muitos visitantes de outras cidades para conhecer Nova Friburgo. Não esqueça de vir aqui em dezembro ver o presépio mais lindo do mundo, Marisa, que é o dos Arautos, né? Uma graça de presépio. Muito bom. Irmão, vamos estar então orando nesse momento, pelas vezes, agradecendo a Deus então pela nossa presença aqui, né, Marisa, nesses próximos 2 anos. Seja um tempo muito especial, amém? Orar também pelo pastor Daniel e o pastor Edmar, que estão indo para desafios novos, né? Em nome de Jesus. Quero pedir oração pelo Estevão, que amanhã fará prova de carro. A gente precisa muito, irmãos, que ele passe nessa prova. Pela questão financeira, né, Marisa? Também que é caro, se repetir tem que pagar tudo de novo. E também porque a gente precisa que ele tenha a carteira para ter facilidade até no nosso ministério, para poder dirigir juntamente com a Lídia, amém? Orar pelo Gênison, orar pela Madalena, orar pelo Marcos, que hoje eu vou visitá-lo, né? Orar pelo Evanil, a Paulinha, orar pelo Eloned, né? Tereza Pereira, orar por você, pelo Felipe, pelo Osmar. Amanhã é cirurgia da Jane. Amanhã é cirurgia da Jane, orar pela Jane. Orar também pelo seu Adalto, onde eu estive visitando o irmão Adalto. Glória a Deus, a pressão dele, por milagre, está se regularizando. O Felipe voltou para o hospital. Voltou, né? Orar pelo Felipe, na luta contra o câncer, né? Jussara Tex também, orando pela Jussara Tex. Orar pelo Walter Galdino, né? Sônia. Orar pela nossa querida Moisete, Ivete Luzia, sempre está com a gente nos assistindo. Um beijo para elas. Pela Marina, pela Maria. Orar por todos os irmãos. Hoje é aniversário da sogra da Nathalie Isabel. A Isabel, mãe do Alex. A Isabel, conheço. Então vai ter, Nathalie, pastel de carne, bem recheado de carne. Cajuzinho delicioso, com um pedacinho de amendoim assim. E também vai ter o que lá, mãe? Bolo. Bolo é tudo de bom, hein? Dá vontade de mergulhar assim de cabeça no bolo. Eu nunca gostei tanto de bolo como agora, Marisa. Olha aí que coisa. Marisa vai porque eu não posso. Posso sim, depois eu tomo um grifário. Não é? A Naia dos Santos pede pela sobrinha dela, Verusca. Teve câncer e retirou os seios. Ela está com muita dor. A Verusca teve câncer, retirou os seios, está com muita dor, não está orando. Muito pela perda dos seios, né? Sofrendo também, né? Toda uma dor psicológica também, né, Marisa? Vamos estar orando em nome de Jesus. Saúde dos irmãos e irmãs, vida financeira, conversão da família. Olha aí o neto Euzi Melo, seu neto europeu, né? Deve estar lá na Finlândia, né? É Finlândia? Era Finlândia, foi para Portugal, acho que voltou para a Finlândia. Que legal, Euzi! Parabéns pelo netinho, um dia eu vou lá conhecê-lo. Vamos orar então, né? Senhor, quero te agradecer, Pai, por todos os aniversariantes, pela nomeação dos pastores e pastoras que saiu ontem em todo o Brasil, pela minha nomeação para Nova Friburgo, estar esses 2 anos trabalhando com alegria. Pai, que esses 2 anos se estendam por mais de 10 anos e que a tua bênção seja conosco. Senhor, nos ajude, Pai, nesse tempo difícil. Pai amado, que esse vírus Ômicron seja rapidamente, ó Deus, resolvido e que nós possamos, ó Deus, crescer em santidade. Abençoe seus enfermos, Pai. Essa irmã, Deus, que teve que retirar os 2 seios e que está sofrendo muito de dor
e dor psicológica, Pai. Ajuda a tua filha, Senhor. Pai, queremos abençoá-la, Pai. Deus, toma as pessoas, Senhor, que estão agora desempregadas, que estão terminando, que vão terminar esse ano, Pai, uma situação muito difícil. Pai, abra a porta de emprego. Abençoa Estevão, que amanhã fará prova, Pai. O Estevão precisa muito da tua graça. Eu ajudo o Estevão, Senhor. Pai amado, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, Pai, todos os necessitados. Pai, eu abençoo a Iris, a Alice, a Lígia, a Elonédia, a Tereza, a Neuza, o Daniel. Eu abençoo, Pai, todos os meus irmãos. O pastor Edmar, que vai para a Cosme, Pai, um trabalho novo, difícil, abençoa o teu filho. O pastor Daniel também vai para um local difícil, chamado Igreja Metodista do Gato Preto. Deus abençoa, Pai, teu filho. Pai amado, abençoa, Senhor, a igreja do Senhor. Abençoa, Pai, todos os irmãos e irmãs, os refugiados, aqueles que estão, Pai, em país em guerra, Pai, aqueles que estão com dificuldade. Deus, move em nós a compaixão. Nós te damos graças. Nós fazemos esse culto, um culto eucarístico, um culto de ação de graças, orando. A oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai hoje, perdoa nossa dívida e perdoa nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Olha, hoje às 15 horas, lá na igreja tem a Célula Esperança, né, mãe? Se alguém estiver aqui na cidade, vai lá assistir a célula com Herodi e com Davi. Vai ser muito bom a célula hoje, tá bom? Suzy, Fausto, um beijo. Denise Vieira, um beijo. Os irmãos e irmãs. Ah, outra coisa, Marisa. Pega lá o livro do Natal. Hoje é dia 1º de dezembro, né? E dia 1º de dezembro começa nossa leitura, né, do Natal, hein? Aqui está aqui, Marisa. Né? Começa a nossa leitura do Natal. Preparando o Natal no coração. Quero todo mundo lendo, hein? Não é? Eu encomendei mais 15 livrinhos desse aqui, tá bom? Só depois pega comigo lá na igreja. Então, amados, se você não tem esse livrinho, compre no Clube dos Autores, tá? Compre no Clube dos Autores, para que você tenha a leitura de hoje até dia 25, ou mesmo que chegar dia 15, dia 10, você tem essas leituras que vão te ajudar a preparar o Natal no coração, tá bom? Olha que beleza. Uma bênção de Deus, né? Queridos, o Senhor te abençoe. Com Jesus é só vitória. Tchau, gente. A paz do Senhor. Olha aí.